que a Bíblia etíope não é a Bíblia mais antiga. E se eu te contasse que suas traduções são quase idênticas à versão do Rei Jaime? E se te disse que a maior parte do que você ouviu sobre as Bíblias etíopes, drástico, diferenças no que as escrituras, o que você disse mesmo? Imagine segurar um livro. O mundo ocidental nunca foi feito para ler. Entregue a você em um mosteiro iluminado por velas, esculpidas nos penhascos do norte, Etiópia. Seu couro rachado, pesado com séculos de oração. Por mais de 1700, durante anos, monges etíopes preservaram uma tradição cristã que se desenvolveu. Mosteiro de Urakadani, com 700 anos de idade. Moret, no interior. Pinturas murais vibrantes. Contam a história do espetacular da Etiópia. Herança. O cristianismo foi declarado um estado, religião aqui no século IV, muito longe, de Roma, intacada pelo poder imperial, ou conselhos eclesiásticos, salvaguardando manuscritos escritas em escritas antigas e contendo livros inteiros que faltavam em a Bíblia moderna. Isso não é conspiração ou mito, mas história documentada. Textos mais antigas que as primeiras Bíblias da Europa, estudado por importantes acadêmicos e confirmado por datação científica. Então, a questão é perturbadora e inevitável. E se a história que te ensinaram sobre as origens do cristianismo são incompleto? E se o mais antigo e tradição cristã mais completa sobre a Terra nunca esteve centrada na Europa. Todos, mas protegidos na África, silenciosamente, à espera de ser redescoberta. E situar reino esquecido. Feche os olhos e imagine o mundo antigo. O ano é aproximadamente 330 d.C. O Império Romano está em transição. Constantino só tem recentemente legalizou o cristianismo, pondo fim a séculos de perseguição. O grande conselhos que definiriam o Oeste. A doutrina ainda não foi definida. Teólogos de todo o Mediterrâneo são ainda debatendo as questões mais básicas sobre quem era Jesus e o que ele fazia. Ensinamentos pretendidos. Cristianismo na Europa é frágil, incerto, ainda tentando descobrir no que realmente acredita e como ela deveria se organizar. A fé que eventualmente dominaria o que o mundo ocidental é, neste momento, pouco mais do que um experimento promissor. Mas milhares de quilômetros ao sul, além, os desertos do Egito, nos planaltos, do que hoje é a Etiópia, algo extraordinário já aconteceu. O reino chamado Aksum fez sua decisão. Rei Azana, um dos mais poderosos governantes do mundo antigo, adotou formalmente o cristianismo como a religião oficial de seu império. Não como um experimento provisório, não como um compromisso político concebido para apaziguar uma facção entre muitas. Como fundamento de toda essa sua civilização. Isso não é uma deriva cultural gradual. É uma declaração soberana. Uma declaração africana. O imperador analisou a concorrência, religiões de sua época e o Cristo escolhido. Pense na cronologia. Isso aconteceu. Nas décadas de 320 e 330, antes, Roma promulgou o Edito de Tessalônica em 380, o decreto que finalmente fez cristianismo a religião oficial o Império Romano. Enquanto europeu, os teólogos ainda discutiam sobre a natureza da Trindade. Enquanto romano, os imperadores ainda estavam cautelosos em suas apostas entre deuses antigos e novos. Um africano, o reino já havia construído igrejas, clérigos ordenados, escrituras traduzidas em sua própria língua sagrada e tecida. Integrar a fé cristã ao cotidiano, vida. Aksum não esperou por Roma para liderança. Aksum liderou por conta própria. E isso foi, não algum reino remoto e obscuro que a história se inflou além de si mesma. Importância. Aksum era uma superpotência. Rotas comerciais, vitais controladas, que conectavam do mundo romano à Índia e além. Os mercadores negociavam marfim, ouro, incenso e produtos exóticos que renderam fortunas em 3 continentes. Cunhada sua, próprias moedas de ouro, algo que apenas os mais estados poderosos e sofisticados poderiam, sim. Seus governantes ergueram pedras maciças,
Obeliscos que ainda estão de pé hoje. Monumentos à ambição e à engenharia. Proeza que rivalizava com qualquer coisa no mundo mediterrâneo. Quando Axum abraçou, o cristianismo, por sua vez, agiu com confiança. Civilização rica e independente, sem prestar contas a ninguém. Não havia ninguém. Pressão colonial. Não havia imperialismo. Mandato. Só havia um reino fazendo uma escolha sobre sua própria espiritualidade. Destino. O homem a quem se atribui a criação de... Para Axum, o cristianismo era Fumentius, um missionário sírio que tinha sido náufrago na costa africana como um jovem. Ele ascendeu à proeminência na corte axumita, que eventualmente se tornou Epicetice, tutor do príncipe que viria a se tornar rei Azana. Quando Azana ascendeu ao trono, Fumentius viajou para Alexandria para ser consagrado como o primeiro bispo de Axum, estabelecendo uma conexão com o antigo, igreja copta que perduraria por séculos. Mas eis o que importa, a maioria. Fumentius não trouxe uma cópia de cristianismo romano. Ele trouxe um início, forma oriental, da fé que tinha, desenvolvidas em linhas diferentes. E, uma vez que criou raízes no solo etíope, cresceu segundo sua própria lógica, moldada pela experiência africana, expressa em língua africana, preservada por africanos. Mãos. Se você quer provas físicas de que essa história é real, não precisa procurar mais do que os evangelhos Germa. Os Germa. Acredita-se que os evangelhos na Etiópia sejam o cristão ilustrado mais antigo. Manuscritos. Estes são iluminados. Manuscritos. Textos evangélicos escritos em tinta dourada sobre pergaminho cuidadosamente preparado. Criados em mosteiros etíopes durante a Antiguidade Tardia. Quando os pesquisadores usaram a datação por radiocarbono para analisar os materiais, os resultados eram deslumbrantes. As páginas datam de, aproximadamente, entre os séculos IV e VII depois de Cristo. Algumas seções podem ter sido produzidas já nos primórdios, como 390. Isso faz dos Evangelhos de Gary entre as mais antigas ilustrações sobreviventes, livros do Evangelho cristão em qualquer lugar. Terra. Eles são anteriores ao famoso livro de Kells por pelo menos 300 anos. Eles são anteriores a... os Evangelhos de Lindisfarne. Os grandes obras-primas da Europa medieval, cristianismo, ao longo dos séculos. Enquanto a Europa ainda estava emergindo do caos que, após o colapso de Roma, Etíope, os monges já produziam arte sacra, de extraordinária sofisticação e beleza. Esses manuscritos foram sentados em mosteiros etíopes, o tempo todo, protegidos por monges que entenderam seu valor. Leram em liturgias que continuaram ininterruptamente por mais de 1000 anos. Eles nunca foram perdidos. Eles nunca foram escondidos. O mundo ocidental simplesmente não sabia o que fazer. Procurá-los ou talvez não quisesse. Veja, porque reconhecer o que a preservação da Etiópia significa reconhecer que a história que nos contaram sobre as origens cristãs estavam incompletas desde o começo. Significa admitir que Roma nunca foi o único centro. Isso. O cristianismo europeu nunca foi o padrão, e que é uma tradição africana, correndo em paralelo com tudo o que fazemos. Pensávamos que sabíamos que isso poderia conter respostas. West se esqueceu de pedir. Os livros perdidos. Agora, chegamos ao âmago do mistério. A Etiópia não simplesmente preservar cópias de livros, que também sobreviveram em outros lugares. Para dois dos mais debatidos, o mais controverso antigo, textos de história religiosa. Etiópia possui o único exemplar completo sobrevivente. Versões: o livro de Enoque, o livro de Jubileus. Fragmentos dessas obras aparecem em hebraico, aramaico e grego. Porções foram descobertas no Mar Morto. Pergaminhos, provando sem sombra de dúvida que estes não eram escritos obscuros e marginais, mas textos centrais no início do judaísmo e pensamento cristão. Acadêmicos reconstruindo o intelectual. Mundo do período do Segundo Templo, era em que o cristianismo nasceu. Não pode. Fazem o seu trabalho sem consultar manuscritos etíopes. Porque quando eles, se você deseja ler Enoque ou Jubileus na íntegra, eles não têm outra escolha. O completo. Existem versões apenas em Gaias, na Etiópia. Linguagem sagrada clássica. Deixe isso penetrar. Em acadêmicos ocidentais
passaram décadas vasculhando fragmentos em cavernas, juntando frases a partir de fragmentos danificados, pedaços, tentando reconstruir obras que eles sabiam que já havia existido. Enquanto isso, monges etíopes estavam lendo esses mesmos livros do começo ao fim, usando-os em sua liturgia, ensinando-os em suas mosteiros. Os livros nunca se perderam. Nunca estiveram escondidos. Estavam simplesmente em algum lugar. Outro lugar. Em algum lugar, o acadêmico ocidental, o mundo não estava olhando. O livro de Enoch se desdobra como um guia antigo para a ordem cósmica. Descreve a ordem angelical, hierarquias, mistérios divinos, o alto arquitetura do céu e do inferno, e uma visão do fim dos tempos que, mais tarde, influenciam muito do que aparece no livro do Apocalipse, o livro dos Jubileus. Reconta as histórias do Gênesis através de uma estrutura kundrika e moral rigorosa, reformulando a maneira como os leitores entendem o sagrado, tempo, lei divina e as origens de humanidade. Estes não são decorativos, acréscimos. Estes são textos fundamentais, que redefinem origens, autoridade e escatologia de maneiras que o Ocidente, o cristianismo, em última análise, optou por definir. A propósito, a Etiópia fez uma escolha diferente. A Etiópia os manteve. Então, por que a Igreja Ocidental remove esses livros de seu cânone, enquanto a Etiópia optou por preservá-los? A resposta se resume a prioridades. Como o cristianismo ocidental, consolidados sob a autoridade imperial, os concílios da Igreja e a Idade Média. Teólogos trabalharam em prol de uma unificação, sistema doutrinário. Textos que complicam, credos oficiais, teologia confusa, limits, ou centralizadas, desafiados. Os controles foram sendo gradualmente eliminados. Enoch e Jubileus não se encaixavam perfeitamente. Roma estava inserida na estrutura, construção. Seu conteúdo visionário, suas especulações cósmicas, sua ênfase em encontro direto com o divino, em vez de mediação institucional. Tudo isso contrariava o que o Ocidente defendia. A Igreja estava tentando construir. Então, eles estavam separado, não queimado, sem causar tumulto, suprimido, mas simplesmente despriorizado, até que se apagaram da memória. A Etiópia seguiu um caminho diferente, dentro da tradição Teoaho. Visionário, escritos, histórias cósmicas e insights reveladoras não foram vistos como problemas a serem gerenciados. Eles eram valorizados. Eles eram espiritualmente significativos. Eles abordaram questões sobre a experiência direta de Deus, que a Igreja Etíope é considerada essencial. Preservar Enoch e os Jubileus não era uma tarefa fácil. Acidente ou descuido. Foi uma escolha teológica deliberada por uma comunidade que nunca teve que prestar contas a Roma, os ensinamentos secretos. É aqui que a história ganha vida. Reviravolta notável. Dentro da Etiópia, o cânone bíblico é um livro completo, descrevendo ensinamentos particulares, ministrados por Jesus após a ressurreição. Não. Fragmentos, não dicas, um texto completo. É conhecido como o Livro da Aliança, ou Instituição de Caridade, em Gás. Na tradição etíope, parece uma sala de aula fechada. Um registro do Cristo ressuscitado instruindo seus discípulos mais próximos durante os 40 dias, entre a Páscoa e a Ascensão. Os 40 dias. Pense no que esse período significa. Representa. Nas culturas judaica e cristã, na memória, o número 40 carrega imenso significado. Peso. Moisés jejuou no Monte Si por 40 dias. Israel vagou pelo deserto por 40 anos. O próprio Jesus foi tentado em o deserto por 40 dias antes de começar seu ministério. Os evangelhos nos dizem que, após a ressurreição, Jesus apareceu aos seus discípulos durante 40 dias, ensinando-os, eles, sobre o reino de Deus. Mas o Novo Testamento canônico nos dá quase nada sobre o conteúdo desses ensinamentos. Na verdade, continha. O livro de Atos menciona isso brevemente e depois passa para outro assunto. O que aconteceu durante esses 40 dias?
O que Jesus disse? O que ele revelou aos seus seguidores mais próximos antes de ascender ao céu? A tradição etíope preservou uma resposta. O Mashafa Ka'an reúne ensinamentos pós-ressurreição que se concentram na transformação interior, na oração contemplativa e na experiência direta do divino. Preocupa-se menos com regras institucionais e mais com a formação espiritual. Descreve como orar, como reconhecer a presença angelical, como interpretar visões e como a ressurreição transforma fundamentalmente a relação entre a humanidade e Deus. O tom é restaurador e não legalista. A salvação é apresentada não como uma correção legal, mas como uma transformação da percepção, um despertar para um cosmos reordenado. Para os mosteiros e comunidades contemplativas etíopes, além de suas conexões com o Egito, a igreja etíope também possui laços com a religião judaica. Esse material moldou a prática devocional por mais de 1000 anos. Nunca foi um segredo escondido do mundo. Era simplesmente parte de uma tradição a qual o mundo não dava atenção. Os monges o preservaram, estudaram e construíram suas vidas espirituais em torno dele. E agora, à medida que as traduções começam a circular mais amplamente e as discussões se espalham para além dos círculos acadêmicos, o Ocidente finalmente começa a perceber o que a Etiópia sempre guardou: duas vertentes do cristianismo. Isso nos leva a uma percepção crucial que muda tudo. O cristianismo não se desenvolveu como uma linha reta única de Jerusalém a Roma e ao resto do mundo. Essa é a história que nos ensinaram, mas está incompleto. Muito cedo, talvez nos primeiros séculos, a fé se ramificou em múltiplas tradições maduras, cada uma fazendo perguntas fundamentalmente diferentes sobre o que a religião deveria realizar. 2 desses ramos sobreviveram intactos até a Era Moderna. Um se tornou dominante. O outro foi praticamente esquecido. Compreender a diferença entre eles pode ser a chave para entender por que tantas pessoas hoje se sentem espiritualmente desamparadas. O primeiro caminho, aquele que se tornou dominante, centrado em Roma e Constantinopla, abordava o cristianismo principalmente como um desafio à unidade e à governança. Pense na situação que aqueles primeiros líderes da igreja enfrentaram. Em poucos séculos, o cristianismo se espalhou por um enorme império, abrangendo dezenas de línguas, centenas de tradições locais e milhões de pessoas com origens culturais extremamente diversas. Como manter tudo isso unido? Como impedir que a fé se fragmente em 1000 seitas incompatíveis? Como construir uma instituição capaz de sobreviver a imperadores, invasões e ao colapso de civilizações? Essas não eram questões triviais. Eram questões existenciais. E as respostas moldaram tudo. A solução foi a padronização. Credos que estabeleciam limites doutrinários claros. Concílios que resolviam disputas teológicas com autoridade vinculante. Um cânone de escrituras, cuidadosamente selecionado para sustentar a coerência institucional. Hierarquias que concentravam o poder e garantiam um ensino consistente em vastas distâncias. Essa abordagem funcionou brilhantemente para o propósito a que se destinava. Construiu uma das instituições mais duradouras da história da humanidade. Preservou o cristianismo através da queda de Roma, do caos do período medieval e de inúmeras outras catástrofes que deveriam tê-lo destruído. Mas isso teve um preço. Textos que complicavam a narrativa oficial foram gradualmente deixados de lado. Práticas místicas, que não podiam ser facilmente controladas, foram marginalizadas. A ênfase mudou da transformação pessoal para a crença correta, do encontro para a ascensão, da experiência para a obediência. Quero deixar algo bem claro. Isto não é uma teoria da conspiração. Nenhum conselho secreto se reuniu em uma sala escura, decidindo suprimir a verdade e enganar os fiéis. Essas eram pessoas razoáveis, tomando decisões razoáveis em resposta a desafios reais. Quando se tenta manter unida uma instituição do tamanho de um império, é preciso clareza. É preciso estabelecer limites. É preciso ter textos que apoiem a unidade, em vez de textos que provoquem debates intermináveis. As escolhas feitas pelo cristianismo ocidental não foram más. Foram práticas, mas ainda assim foram escolhas. E toda escolha de incluir algo é também uma escolha de excluir algo. O segundo caminho criou raízes em lugares como Aksum e se desenvolveu através da tradição Gais, de maneiras que a Igreja Ocidental nunca compreendeu completamente. O cristianismo etíope
fazia uma pergunta completamente diferente. Não se tratava de como construir uma instituição unificada, mas sim do que acontece quando a fé prioriza o encontro direto com o sagrado em detrimento da gestão organizacional. A Etiópia nunca esteve sob o controle político romano. Não tinha obrigação de adotar decisões tomadas em concílios convocados por imperadores estrangeiros. Seu cristianismo se desenvolveu por meio de sua própria língua, sua própria liturgia, sua própria lógica espiritual. E essa independência produziu algo notável. O cânone etíope é mais amplo, inclui livros que a Igreja Ocidental excluiu. Preserva textos místicos e visionários que abordam preocupações que o cristianismo ocidental despriorizou. Hierarquias angelicais, calendários sagrados, arquitetura cósmica, prática contemplativa e, acima de tudo, conhecimento experiencial direto de Deus. Essas não foram adições feitas posteriormente por pessoas que queriam ser diferentes. Esses eram textos que sempre fizeram parte da tradição, textos que os cristãos etíopes consideravam essenciais, precisamente porque abordavam as questões para as quais sua fé foi construída. Enquanto Roma perguntava como manter a unidade, a Etiópia perguntava como encontrar o divino. Ambas as perguntas são válidas. Ambas produziram fé genuína e santidade genuína, mas conduziram a direções muito diferentes. Não se trata de declarar uma tradição superior à outra. Isso seria perder completamente o ponto principal. O que importa é entender que ambos os caminhos existem, que o cristianismo sempre foi mais amplo e diverso do que a narrativa encontrada nos livros didáticos ocidentais. Que a tradição que você herdou, qualquer que seja ela, representa um conjunto de escolhas entre muitas possibilidades. O cristianismo etíope não é uma nota de rodapé, uma curiosidade ou um desvio da norma. É um arquivo alternativo, uma linhagem paralela, um caminho não trilhado pelo Ocidente, mas percorrido fielmente por milhões de cristãos africanos durante quase 2000 anos. E se você já sentiu que algo estava faltando na versão da fé que lhe foi transmitida, se já pressentiu que deveria haver mais do que aquilo oferecido pela igreja institucional, este caminho paralelo pode conter exatamente o que você procura. Os monges o preservaram. Os manuscritos sobreviveram. A única questão é se você está disposto a procurar. Por que isso importa agora? Se você chegou até aqui, talvez esteja se perguntando por que tudo isso importa no século XXI. Manuscritos antigos, reinos esquecidos, ensinamentos místicos, preservados por monges em terras altas remotas. O que tudo isso tem a ver com a sua vida agora? Aqui está a resposta. E talvez seja a parte mais importante de tudo o que discutimos no mundo ocidental. Algo sem precedentes está acontecendo. Milhões de pessoas estão abandonando as igrejas tradicionais todos os anos. Os bancos estão se esvaziando. As catedrais estão se tornando museus. Denominações religiosas que outrora gozavam da lealdade de nações inteiras estão vendo seu número de membros despencar em tempo real. Mas eis o que as manchetes não mostram. Essas pessoas não estão indo embora porque deixaram de acreditar. Não estão se afastando porque se tornaram ateias, materialistas ou céticas cínicas. Estão indo embora porque o modelo institucional lhes parece vazio. Porque a fórmula de presa, obediência e repetição que sustentou seus avós não lhes serve para nada. Porque entraram nesses edifícios buscando um encontro com o sagrado e saíram com uma lista de verificação, um sermão e uma vaga sensação de que algo essencial estava faltando. O que eles querem é experiência. Eles querem sentir algo real. Eles querem transformação, não transação. Eles querem estar na presença de algo vasto e misterioso e sair de lá transformados. E para milhões de pessoas, a versão do cristianismo que lhes foi imposta simplesmente não consegue proporcionar isso. Ela nunca foi concebida para isso. Foi concebida para coerência institucional, precisão doutrinária e sobrevivência organizacional. Essas não são coisas ruins, mas não são as únicas. E quando se tornam as únicas coisas que uma tradição oferece, as pessoas começam a procurar em outro lugar. Observe para onde estão indo. Retiros de meditação, cerimônias de ayahuasca, misticismo oriental, espiritualidade da nova era, terapia psicodélica. As pessoas estão cruzando oceanos, escalando montanhas, ingerindo substâncias e permanecendo em silêncio por semanas.
Tudo porque estão desesperadas para tocar algo que sua própria tradição não pôde lhes proporcionar. Elas não estão rejeitando Deus. Estão rejeitando uma abordagem de Deus que lhes parece burocrática, transacional e sem vida. E é aqui que a Etiópia, silenciosamente, muda toda a conversa. Por mais de 1700 anos, monges etíopes têm preservado textos que falam diretamente a essa fome espiritual. Não se tratam de livros áridos, repletos de proibições. Não são credos, rígidos, criados para impor limites e excluir hereges. São escritos visionários, contemplativos e profundamente experienciais, que partem do pressuposto de que o objetivo da fé é a transformação interior. Ensinam práticas para o encontro com a presença angelical. Descrevem a arquitetura do céu e os movimentos das forças cósmicas. Oferecem orientação sobre a oração que vai muito além da recitação escrita, rumo à comunhão genuína com o divino. Eles apresentam a salvação não como um veredicto legal ou um bilhete para a vida após a morte, mas como um despertar, uma mudança fundamental na forma como você percebe a própria realidade. As perguntas que os buscadores espirituais modernos fazem são sobre experiência mística, conhecimento direto de Deus, transformação da consciência e conexão com algo além do mundo material. Essas são precisamente as questões que o cristianismo etíope vem abordando há quase 2 milênios. A tradição jamais perdeu sua essência mística. Nunca trocou encontros por instituições. Nunca priorizou a eficiência organizacional em detrimento da experiência vivida. E isso significa que preservou algo que a Igreja Ocidental, em grande parte, deixou de lado. Um caminho espiritual completo, centrado na experiência direta e não na mera crença. Não se trata de rejeitar o cristianismo ocidental. Trata-se de reconhecer que a tradição que muitos de nós herdamos foi apenas um ramo de uma árvore muito maior. O tronco é mais antigo e mais amplo do que nos ensinaram. As escrituras etíopes estão disponíveis ao público há décadas. Na década de 1960, Imperador Haile Selassie, Vossa Majestade, quais eram, em sua opinião, as maiores necessidades da Etiópia? Já iniciamos o programa mais essencial para a Etiópia, a autorização para a impressão e ampla distribuição da Bíblia Etíope. Esses escritos nunca estiveram escondidos em cavernas, trancados em cofres secretos ou suprimidos por conspirações obscuras. Eles simplesmente estavam em outro lugar, e o mundo ocidental não lhes dava atenção. O clima espiritual não estava preparado para recebê-los. Agora está. A coincidência é quase assustadora. Exatamente no momento em que milhões de ocidentais estão abandonando a religião institucional em busca de uma experiência espiritual genuína, uma tradição cristã paralela que priorizou a experiência por 17 séculos, finalmente se torna acessível. Traduções estão circulando, acadêmicos estão publicando, conversas estão se espalhando para além dos círculos acadêmicos, alcançando o conhecimento popular. As portas que permaneceram fechadas por tanto tempo estão se abrindo lentamente. O que estamos testemunhando não é uma descoberta. É uma convergência. Séculos de sabedoria, preservada, encontram uma geração sedenta exatamente pelo que essa sabedoria oferece. Profundidade, mistério, transformação, encontro. Talvez seja exatamente isso que este momento estava esperando. E a única pergunta que resta é se você está pronto para atravessar essas portas. É aqui que a jornada faz uma pausa, mas não onde termina. Os mosteiros ainda estão esculpidos em pedra. Os manuscritos ainda são erguidos à luz de velas, todas as manhãs. As orações continuam em uma língua que carrega significado sagrado há quase 2000 anos, ininterrupta por impérios, reformas ou concílios esquecidos. Nada aqui foi perdido, destruído ou apagado. Simplesmente ficou de fora da narrativa que o mundo moderno escolheu contar. E isso deveria nos incomodar, porque se toda uma tradição cristã, antiga, completa e profundamente influente, pôde sobreviver à vista de todos enquanto o mundo olhava para outro lado, então esta não é apenas uma história sobre a Etiópia. É uma história sobre como a história decide o que importa, sobre quais vozes são amplificadas e quais são silenciadas. Os manuscritos permanecem. A sabedoria perdura e as questões que levantam se recusam a permanecer enterradas. Assim,
À medida que essas portas começam a se abrir, a verdadeira tensão começa. O que acontece quando os alicerces de uma narrativa familiar começam a mudar? Quando tradições, antes descartadas como periféricas, exigem ser levadas a sério. Se este capítulo nunca deveria ter existido, por que sobreviveu? E se sobreviveu por tanto tempo, o que mais pode estar à espera, além dos limites do que pensamos compreender? Porque o passado ainda não terminou conosco. E esta história é apenas o começo.